Minhas amigas, paz e luz a todos. Nós propomos à casa sair um pouco daquele tema, padrão. Não deixa de ser um tema espírita, não deixa de ser instigante. Graças a Deus, eu já venho trabalhando ele num tempo, há determinado tempo, e aonde eu fui, não houve nenhum problema, até agora. Qual o tema de hoje à tarde? Homossexualidade à luz da doutrina espírita. Depois, quando a casa permitir, se permitir, eu venho trazer outro tema instigante e altamente polêmico. Espiritismo e política. Quem me conhece, eu não sou partidarista, faço as palestras na mais absoluta imparcialidade, apesar de trazer preferências dentro de mim, que eu não as coloco na palestra. Certo? Porque antes de eu ser esse eu tenho um eu espírita que me controla e que me ordena. Vamos tratar do assunto propriamente dito. Na pergunta de número 200 de O Livro dos Espíritos, Kardec dispara a seguinte pergunta àquela espiritualidade superior. Tem sexos os espíritos? Quando ele fala os espíritos, ele fala no mundo espiritual. Aqui, biologicamente, você tem um sexo. Biologicamente. Ou você é masculino, ou é feminino. Em relação à identidade de gênero, você pode se situar em diversos ramos. Heterossexual, homossexual, demossexual, pansexual, não binário, queer, bissexual e toda uma gama da sigla LGBTQIA+. Certo? São as identidades de gênero. Aquilo que psiquicamente a pessoa se sente. Mas tem sexos os espíritos? Olha a resposta. Não como entendeis. Pois que os sexos dependem da organização. Que é a organização física? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Olha a pergunta. Tem sexos espíritos? Não como entendeis. Não como nós entendemos, mas tem. Mas o que é o sexo no mundo espiritual? A energia sexual. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Começamos a analisar que a energia sexual inerente a nós, que é normal, é do instinto de conservação, não é algo pecaminoso, destruidor, entendeu? Que marca a pessoa. A sexualidade é inerente ao ser humano, faz parte, é fonte de inspiração, fonte de prazer, fonte de procriação, quando direcionada com responsabilidade. Então, o que diz? Há sexo dos espíritos? Não como entendeis. Há, mas não como entendemos. Há entre eles amor e simpatia baseado na concordância dos sentimentos. O sexo, a energia do sexo, do ponto de vista mais rasteiro e grosseiro, é essa nossa. Como assim? Do contato carnal. Mas a energia sexual sublimada, ela vai para o plano espiritual e existe lá a energia sexual, fazendo com que os espíritos se reúnam, baseados em amor e simpatia e na concordância dos sentimentos. Deu para entender? Que a energia sexual ela tem um alfa e um ômega. Aqui, em nós, é a parte mais grosseira, que é a do contato carnal, literalmente falando. E a parte mais sublimada da energia sexual é a do mundo espiritual, onde tem amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos.
Daí que se reúnem verdadeiras comunidades no plano espiritual. Na pergunta 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha, essencialmente não tem sexo como nós entendemos, o espírito. Então, a resposta da espiritualidade é essa. Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Significa dizer que você, como espírito, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu estou falando agora dentro da heterossexualidade, é dos homens heterossexuais. Aos machões de plantão, brutamontes, eu quero lhe dizer que ora você encarna como espírito no eixo masculino, ora encarna no eixo feminino, para aprender o que a masculinidade tem e o que o lado feminino tem a apresentar. São chamadas de polaridades. São as polaridades. Comece a entender comigo aqui. Quando você tiver uma polaridade, é um psiquismo ativo, você está na Terra como homem. Quando você tem uma polaridade, um psiquismo passivo, você está encarnado na Terra como uma mulher. Mas, como o espírito pode encarnar no corpo de um homem e de uma mulher, e são mesmos os espíritos que encarnam no corpo de um homem e de uma mulher biológicos, são mesmos os espíritos que encarnam como homossexuais. Entendeu? Não há diferença entre nós. E a gente vai entender aqui que não vai importar isso para o espírito. Na pergunta 202 é essa mesma. Quando errante? O que é erraticidade? O que é que Kardec fala? Quando errante? Quando no mundo espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Se você encarnar como homem heterossexual, como mulher heterossexual, o que é heterossexualidade? Você gosta do sexo oposto ao seu. Ou quando você encarna como homem e mulher homossexual, identidade de gênero, entendeu? Isso pouco vai importar, porque depende para o espírito da prova ou da expiação porque haja de passar e do aprendizado para o seu futuro espiritual. A gente vai entender daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos começar a entender. Quando eu tenho psique ativa, eu tenho mente de homem. E quando essa psique ativa está num corpo passivo feminino, eu tenho psique ativa, corpo passivo. Há uma inversão. Aí é o fenômeno da homossexualidade. Certo? Ou seja, é a mulher que vem no sexo biológico, mas se sente psiquicamente um homem. Do outro lado, quando eu tenho a psique passiva, eu sou uma mulher, reencarnado num corpo ativo como homem, biologicamente eu sou homem, mas psicologicamente eu me sinto como mulher. Aí é que se chama de identidade de gênero. E o que vem dizer Emmanuel? Outra coisa importante que eu preciso falar. Tinha esquecido. Eu costumo falar no início para criar um frisson. Poderiam perguntar, Renan, você é um ativista LGBTQIA+? De maneira alguma. Mas por que você é um ativista? Você não é? Você está falando sobre homossexualidade à luz da doutrina espírita? Primeiro ponto e único. Todo o ativismo peca pelo excesso. Apesar das intenções ser nobres. Ativismo ambiental, político, dessa área da sexualidade, há excessos.
Porque eles querem se autoafirmar e nessa autoafirmação costumam passar no seu bojo doutrinário certas coisas que a gente não aceita. Eu não estou falando somente do ativismo LGBT, do ativismo ambiental, do ativismo político, enfim, outros tipos de ativismo. O que é que você é, então, para falar sobre o tema? Espírita. Isso é o bastante para dizer que eu sou imparcial. E você, Renan, o que é que você é? Heterossexual, homem, corpo ativo, mente ativa, eu sou heterossexual, sou conservador, casado com evangélica, com a filha evangélica que estuda numa escola católica. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando diz que você é conservador, tende a ter um preconceito que você é alienado. Você é paralisado de maneira alguma. Eu sou tudo isso e vou vos provar que sendo tudo isso, sendo conservador, economicamente liberal, casado com evangélica que é conservadora, tendo uma filha que aos 8 anos já é super conservadora, gosto do conservadorismo, e isso não me impede de respeitar quem pensa diferente, porque a doutrina me ensina isso. Deu para entender como eu falei para quebrar? Não precisa estar aqui um homossexual falando para que vocês venham a entender as coisas. Aqui está um heterossexual conservador, e muito conservador. Gosto do conservadorismo, mas eu respeito, entendo e compreendo quem vive em outra zona mental. Totalmente. E a doutrina espírita me ensina isso. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, está em PDF no Google gratuitamente, você bate aí no seu smartphone. Vida e Sexo, Emmanuel. Ele diz o seguinte: a homossexualidade, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com a outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Tem uns que dizem que a homossexualidade é algo demoníaco. Outros já dão a outra explicação. Uns vão mais lá na frente. A própria psicologia se aproxima e aborda. Para nós, a reencarnação explica perfeitamente esse fenômeno natural. Continua, Emmanuel. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Esse livro, se eu não me engano, é de 1979. Primeiro, Emmanuel disse que esse fenômeno está crescendo de intensidade. E cresce. Nós estamos vendo por aí. Certo? Em uma grande intensidade. E segundo, o que Emmanuel diz, que, observado por essa ótica fraternal, esses irmãos, eles solicitam, e nós devemos dar-lhes a mesma atenção e respeito que nós damos à maioria heterossexual. Igualdade de condições, de direitos, que nós devemos dar. E ainda vem Emmanuel. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Você não é digno porque você é branco ou negro, asiático ou ocidental, ou apresente características heterossexuais ou homossexuais. Não é isso que lhe dá dignidade. É além dos sinais morfológicos. Dignidade se dá, e a pessoa se dá essa dignidade pela conduta moral. Para com isso. Tem casais formados heterossexuais, homão, mulherona, que tem uma vida esdrúxula, ao ponto que há casais homossexuais de comportamento ilibado. E eu conheço. Conheço um casal homossexual, 2 homens,
no movimento espírita, são meus amigos de comportamento ilibado, inclusive. Um deles é doutrinador da atividade mediúnica. E os espíritos não têm isso aqui para falar deles na atividade mediúnica. E a gente sabe que na atividade mediúnica o doutrinador sofre uns perrengues, porque o espírito, para dar uma pancada num, é num instante. Quando ele vem querer dar uma lição de moral, o espírito sabe da vida do cara e dá logo uma pancada no doutrinador. Então a dignidade surge do comportamento moral. Entendeu? E Emmanuel continua. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa pela fileira imensa das reencarnações, ora em posição masculina ou feminina, o que sedimenta o fenômeno da bipolaridade, mais ou menos pronunciado em todas as criaturas. O espírito não tem sexo, essencialmente. Ele tem nele duas polaridades, dois polos no espírito, no plano espiritual. Polaridade ativa, polaridade passiva. Quando o espírito reencarna e essa polaridade passiva vem à tona, a ativa vem à tona, ele tem características masculinas na Terra, seja num corpo heterossexual, seja na condição de heterossexualidade ou na condição de homossexualidade. Se o espírito vem reencarnar e a psique ativa afunda na inconsciência e a passiva emerge, ele tem características femininas, seja na heterossexualidade como na homossexualidade. Então o espírito em si mesmo, ele reencarna ora como homem, ora como mulher e agora na condição homossexual para aprender o que essas condições têm lhe a ofertar. Aí a pergunta que é magnânima. E se essa pergunta fosse feita no meio da minha esposa, que os tios são pastores, e eu costumo brincar que até hoje eles não pegaram na minha munheca, seu Evaldo, ou seja, não conseguiram me enquadrar na minha munheca, e todos são pastores, se eles perguntassem, né, a condição de Jesus, eu teria que explicar, eles iam dar uma briga intelectual. Porque Jesus não foi um ser criado à parte. Ele foi criado simples e ignorante, passou pelo progresso quase infinito na feira da reencarnação, se tornou um espírito puro e hoje é um governante espiritual do nosso planeta. Se ele não teve uma fonte distinta da gente, teve a mesma origem, Jesus reencarnou ora como homem, ora como mulher e possivelmente, em algum momento, quem sabe, nessa área da homossexualidade espalhada em algum mundo por aí, fazendo com que ele se pronunciasse no amálgama os valores necessários ao seu espírito. Entendeu? Então, ele hoje está na condição espiritual, teve que vir como um homem na Terra, porque se viesse como mulher fracassaria, a sua região era altamente patriarcal e independe de nós a condição masculina que nós venhamos a ter nele. Jesus não tem forma. Para nós tem, de acordo com aquele filme de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, que a gente guarda aquela forma, o filme também de 1970 e pouco. Mas Jesus não tem forma, é um espírito. Espíritos puros não possuem formas humanas. Ele é algo que nós não podemos entender e é algo onde nós vamos chegar. Então, eu falo muito para os orangotangos de plantão, aos machões, que deixem de bater no peito e dizer que é macho, que na próxima pode vir mulher e vai ter que treinar esse lado. Então, diz Emmanuel, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é necessário que se dê para eles o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Aí, o que diz Emmanuel? Entrou na casa espírita um irmão nosso homossexual. Seja como for. Certo? Ou homossexual, porque há diferenças. Ou transexual, ou bissexual, ou queer, que não se identifica como homem, como uma mulher. Outra variação é os não binários, ou os agêneros, ou aqueles que não têm libido, o ramo da sexualidade é imenso. Quando essas pessoas chegarem na instituição espírita, é motivo de escândalo? Não.
Nós vamos dar lições de sexualidade, de comportamento e de roupas para eles? Não. O que é que nós vamos fazer quando o irmão homossexual chegar a casa? Recepcioná-lo, senta aí e vamos escutar as palestras espíritas. E vamos falar de espiritismo, de moralidade, de princípios morais. E a pessoa vai fazer da sexualidade o que ela bem entende. Mas o que a gente vai pregar é o quê? Dignidade para heterossexuais, para homossexuais. O que podemos dizer para os heterossexuais e aos homossexuais? Deem-se ao respeito. Deem-se ao respeito. Não é preciso ataque de um lado, nem de outro. Nem deboche dos heterossexuais em relação aos homossexuais, nem deboche dos homossexuais em direção aos heterossexuais. Porque há muito deboche. Simplesmente respeito. Falaremos de espiritismo e a pessoa faz da vida o que bem lhe entende. Certo? Então, vamos falar agora nessa parte final da palestra, as causas da transição. Que transição? Da transição de heterossexual para homossexual. Certo? Quando o espírito opta por reencarnar como homossexual. A primeira causa da transição. Quando o espírito opta por reencarnar homossexual. Veja bem, quando você vê um irmão em condição de homossexualidade, seja ele do sexo biológico masculino ou feminino, mas com a identidade de gênero diferenciada, eu quero que você entenda que não reencarnou ao acaso, não. Lá teve um planejamento reencarnatório. E o irmão nasceu nessa condição porque foi escolhido por ele e determinado pelos benfeitores. Entendeu? Lembremos que a dignidade não se dá por sinais morfológicos. Ela é além do corpo, é o comportamento da pessoa. E nós temos que olhar para o comportamento da pessoa, além da cor, da nacionalidade, da condição econômica ou da sua opção sexual, da sua preferência. Primeira causa da transição. O espírito mudando de sexo, Allan Kardec, veja que tudo que eu estou falando, eu estou citando. Que eu poderia vir aqui e falar sem citação nenhuma. Aí vai dizer que era coisa da minha cabeça. Mas eu estou citando. Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1866. Primeira causa da transição. O espírito mudando de sexo poderá, então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Eu optei por reencarnar séculos dos séculos como homem. Quando a espiritualidade superior diz, meu filho, agora está como mulher para aprender o que a mulher tem. Nessa inversão, como eu passei muito tempo como homem, nessa primeira inversão, apesar de eu vir mulher, pode ser que eu guarde algumas características da masculinidade. Deu para entender? Ao mesmo tempo, reencarno muito tempo como mulher. Aí vem, inverto para a condição de homem. Posso guardar as características do lado feminino. Segunda causa. Essa causa é dolorosa. Ora, nós estamos... Perdão, estou com a perturbação das cordas vocais. Segunda causa. Essa causa é dolorosa. Nós estamos num mundo de expiação e de provas. Então, tanto reencarnar como heterossexual como homossexual é no mundo de expiação e de provas e tem suas provas e expiações. Segunda causa da transição. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15, obra de Chico Xavier. A mulher criminosa, isso no passado, a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Fui mulher na existência passada, pintei e bordei, acabei casamentos, arrastei muita gente à sexualidade. Na próxima, talvez, não é necessariamente, talvez, venha na condição de homossexualidade como homem, para respeitar o homem, seu irmão, diante de Deus. Também, ainda como segunda causa, vem mesmo André Luiz, capítulo 15, Ação e Reação. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher,
furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Fui homem na existência passada. Se hoje já tem, imagine antigamente as truculências que existiam dentro da família. Mas o homem mandava na mulher. Mandava. Olha, aquela questão que a mulher saiu da costela de Adão, isso é terrível. Isso é terrível. Entendeu? É como se a mulher nascesse do homem e não de Deus. E vem aquela coisa toda, enfim, Adão e Eva, aí vem as argumentações e tudo, é uma coisa. Depois eu poderia fazer uma palestra bem interessante sobre isso aqui, porque ao longo do século a condição feminina caiu em subalternidade total. Isso é um absurdo. Primeiro que a gente vê, eu vou dar só um exemplo aqui, nas casas espíritas hoje, o seu Evaldo sabe, a gente é bendito o fruto entre as mulheres. Porque quem manda nas casas espíritas são as mulheres. Quem toca o movimento são elas. Então, e fora todas as condições hoje que a gente deve, louvores às mulheres, nossas esposas, mães, etc., o respeito que nós devemos ter. Mas enfim, aí fui homem, machão, vamos dar exemplo. Dentro de casa, você é minha, você faz o que eu quero, você veste o que eu quero, você come o que eu quero, né? Na hora da... larga o bufete na mesa. Na próxima, quem sabe, você vem internado num corpo feminino para aprender a respeitar a mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Entendeu? E vem a terceira causa da transição, que é uma causa boa, em missão. Emmanuel, Vida e Sexo, capítulo 21. Em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, rogam os instrutores da vida maior a própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o qual se garantem contra arrastamentos irreversíveis do mundo afetivo, de maneira a perseverarem nos objetivos que abraçam. Missão. Olha, eu tenho uma missão na Terra, mas eu quero vir invertido. Eu quero vir num corpo que venha oposto à atual estrutura dominante no meu psiquismo. E quando eu chegar na Terra, eu quero ficar internado num corpo diferente do meu psiquismo e não quero me relacionar. Eu quero me dedicar ao bem, ao amor, à humanidade. Quem poderia citar como exemplo? Chico Xavier. Era uma alma eminentemente feminina. Certo? Arnaldo Rocha, esposo do espírito Meimei, irmã de Castro, que desencarnou na época, viveu muitos anos, morreu, desencarnou faz pouco tempo, era muito amigo aqui de seu Ismael Ramos das Neves, quem é das antigas aqui sabe, seu Ismael, um dos pioneiros do espiritismo potiguar. Aqui eu tive a honra de trabalhar anos com ele na Associação Espírita. Os dois eram amigos, Ismael ligava assim para ele, ó. A gente escutava falar sobre Arnaldo Rocha. Recentemente no YouTube, um vídeo um pouquinho, alguns anos atrás, Arnaldo Rocha disse que Chico se manifestou na reunião e mostrou quem ele realmente era no plano espiritual. Ele deu até um nome lá histórico, da época de Kardec, eu não quero... esse aí é um nome que eu não quero citar. Mas ele mostrou-se como quem ele era no plano espiritual. Isso independe. Chico, você não vai namorar? Não. Meu tipo de perfume é para estar dentro da garrafinha. Ele dizia desse jeito. Chico era uma alma extremamente passiva, de características eminentemente femininas. E foi um missionário do bem e do amor. Reuniu a humildade, a castidade e a pobreza.
condições do apostolato sublime com Jesus. Do apostolato sublime com Jesus. Então, meus irmãos, já encerrando, vai ter perguntas e respostas, alguma coisa que sempre tem? Eu estou encerrando aqui já para alguma pergunta capciosa, daquelas. Eu gostaria que vocês fizessem. O que eu não souber, não sei. Mas o que eu pudesse... Hã? Pronto, eu vou passar para o nosso irmão Luiz. Renan, eu tinha um amigo lá no Rio de Janeiro, nós trabalhávamos juntos todo tempo, e ele trabalhava homossexual. Ele odiava, ele não queria nem saber. Eu, rapaz, tem bastante essa filiação. Então eu viajei para uma missão e passei muitos anos fora. Quando eu voltei, eu soube que ele tinha um filho não homossexual. O que é que você diz? Ele está num aprendizado sublime. Deixa eu contar um detalhe aqui. Eu vou me abrir, eu estou me expondo. Mas está filmado, eu não estou nem aí de me expor. É a verdade absoluta. Eu sou casado com evangélica. Lá em casa não há briga, no brigas. Minha filha é evangélica, estuda em escola católica. Vivemos todo mundo bem. Certo? Religião não tem briga. Briga tem todo mês. Cartão de crédito. Briga tem com cartão de crédito. E eu embrabeço. Pense num obsessor ao cartão de crédito. Eu fico nervoso, exaltado. Lá vem o tal do cartão. Mas antes de eu me casar com a evangélica, eu não suportava mesmo espírita. Lá no início dos primórdios, eu não gostava muito desse eixo, não. E Deus botou quem na minha vida? Uma evangélica. Sofri, aprendi, venci. Hoje eu vivo no meio deles. Mas claro, como eu não sou perfeito, eu dou umas patadinhas de vez em quando, do ponto de vista da doutrina espírita. Alguém poderia fazer mais perguntas, por favor? Mais perguntas, né? Aberto o diálogo. Eu comecei porque o assunto é interessante. Eu preciso a gente quebrar esse gelo que é entre nós. Pois não, meu amigo? Muito bem. Essa é uma pergunta altamente difícil, mas eu vou lhe explicar. Eu dei 3 causas de transição. Mas eu não falo por questões de interferência espiritual. Eu vou sair um pouco da homossexualidade e vou entrar agora na bissexualidade. O bissexual, ele se apresenta numa condição um pouco complicada, mas um pouco complicada. Porque ele tanto gosta de mulheres, como ele gosta de homens. Entendeu a fluidez? O que é essa fluidez? Eu aumento o meu espectro sexual. Então, se eu não tiver um comportamento moral, eu posso me relacionar com muitas pessoas. E o que é o casamento, por exemplo? É a união de 2 seres. Está lá no Livro dos Espíritos. O que pode haver é o seguinte: a pessoa, por ela mesma, por ter um apetite sexual exacerbado, apesar de ser heterossexual, ela quer entrar em outro ramo ou em outra vertente da sexualidade para aumentar, no caso dela, esse espectro de parceiros que ela pode ter. Entendeu? Agora, eu não sei lhe dizer, isso eu bato o pé aqui, se ela continua heterossexual, mesmo se relacionando só por apetite, com, por exemplo, se for homem com homens do mesmo sexo,
Alguém pode dizer, não, se relacionou, já é um homossexual. Eu não sei lhe dizer, do ponto de vista psíquico, isso é um enigma para mim ainda. Entendeu? Mas o que é que as pessoas querem hoje? Fluidez do sexo. E há certos segmentos dentro da heterossexualidade, como da homossexualidade, onde a fluidez do sexo é muito rápida. Entendeu? Não é só dentro dos homossexuais, dentro dos heterossexuais. Tem certas faixas da sociedade que o homem acessa muito rápido a questão sexual. Então, alguns gostam de transitar. Mas eu não digo bem uma influência espiritual que fez sair ele da heterossexualidade. Não. É o apetite dele. É o desejo dele. Agora, se o desejo dele for somente se relacionar com outra pessoa e manter um relacionamento saudável, eu não vejo por que ter obsessão. Mas seja hétero, seja homo, você tem um desejo sexual exacerbado e você tem necessidade de muitos parceiros, com certeza não foi o obsessor que lançou o pensamento em você. Foi você que atraiu o obsessor para a sua vida para aumentar essa ânsia do desejo. Deu para entender? Pode ser. Isso aí eu não posso afirmar. É um campo ainda muito abstrato e eu tenho que fincar meu pé na humildade para dizer que isso aí é um campo ainda que eu não consegui abarcar pelo estudo. Pois não. Por mesmo canto da gente. Ele está perguntando para onde os homossexuais vão. Não. Eles vão para o mesmo canto da gente, para o plano espiritual. Certo? Uns, o corpo fluídico, o perispírito, que é aquele corpo que fica do lado de lá, ele é extremamente vibrátil e sensível. O espírito lá, se quiser, pode continuar com essas características homossexuais, ou com aquela vivência que ele teve como homem e como mulher heterossexual, que mais ele gosta. Isso é irrelevante. Eles vão para o mesmo canto. Agora eu vou lhe responder também. Nós, os heterossexuais, e os homossexuais, com comportamento sexual desregrado, vida promíscua, é um umbral na certa. É o mesmo lugar para nós. Bom, gente, o tema é polêmico e eu sugeri até um seminário sobre esse assunto, porque uma palestra só não dá para chegar a uma conclusão. Então eu sugeria um seminário. Um seminário para... Com a presença de um psicólogo ou de uma psicóloga. Não, é porque eu posso falar até quanto espírita, mas chega um momento que a psicologia tem que... Mas seria um seminário à luz da outra espírita. Sim. Eu sei mais detalhes de outra área. Olha aí, Luiz. Então, O rapaz ali. alguém tem para fazer mais uma pergunta? Eu fico imaginando uma palestra desse outro Pedro Salomão do Ministério. Alguém tem que perguntar mais uma coisa? Eu também estou me imaginando, viu? Aqui, ó. Eu queria mais que uma pergunta, uma dica. A gente poderia educar nossos filhos hoje diante dessa realidade, principalmente considerando a influência que a mídia traz em contraposição a toda essa educação que os filhos nos dá. Né? Nem sempre a gente encontra esse caráter educativo que a gente tem na mídia. Nossas crianças estão crescendo em um mundo em que isso está sendo incentivado constantemente como algo à escolha, ao livre-arbítrio. É. Incentivando muitas vezes, instigando aqueles que não estão premeditados nesse destino aí a adentrarem de maneira aventureira, né? E aí eu pergunto como educar hoje, né? Porque a gente consegue ter um bom discernimento, né? Em razão até das vivências que a gente tem nos nossos sentimentos, mas a mídia está toda hora dificultando essa educação do educado. Tem que saber como a gente uma dica. Essa, eu estava me escondendo pensando que não ia ter essa pergunta, mas teve. Mas eu estou preparado. Há espíritos que reencarnam para ser heterossexuais. E aqueles que reencarnam lá desde
de tenridade, que já se mostram, por exemplo, homossexuais ou transexuais. Crianças de 5, 6, 7 anos que não se reconheciam no corpo e pediam já a mãe para mudar de nome, enfim, dessas coisas. E quando adultos, muitos fazem a cirurgia de redesignação sexual. Numa palestra dada por Divaldo Franco, e eu achei essa resposta plausível. Primeiramente, quando as crianças nascerem, essa resposta pode dar uma briga e alguém interpretar errado. Mas você educa, em primeiro ponto, de acordo com o sexo biológico. Certo? Com o sexo biológico. Com o movimento psíquico da criança, você vai analisando. Há uma fase que é todos nós passamos por isso, né? A gente, às vezes, mesmo menino, tem uma coisa ali de menina no início, é uma formação da personalidade. Fica atento em relação a isso. Educa como se fosse o sexo biológico. Se houver alguma tendência, que você note que é inerente, é visceral da criatura para homossexualidade ou transexualidade, procure conversar com a criança. Procure sentar como pai, abrir o coração, porque como você é pai, você ama seu filho, você não ama o heterossexual e o homossexual, você ama o seu filho ou sua filha. E dependendo dessa opção dela, íntima, visceral, você deve respeitar. Então você estiola o espírito de tal forma que ele vai chegar na fase adulta extremamente machucado. Mas se ele é heterossexual, você nota que ele é hétero, e ele sofre uma influência, por que não dizer forte, incisiva, de um colega, de um companheiro, ou de pessoas que militam e são ativistas, por isso que eu digo que há certo ponto que o ativismo ele é prejudicial. E a pessoa e a criança não tem discernimento, e você nota que ela era heterossexual e sofreu uma forte coação ou uma forte indução mental por alguém que pensa diferente dela, nesse ponto você tem que dar uma intervindazinha aqui, você tem que intervir. Você gosta, ou você só está fazendo para agradar, ou em respeito à opinião de um professor, de um amigo, de um presente? Nesse caso aí você tem que ter o discernimento. Não é porque... não se trata disso. Não se trata porque ela... Veja bem o que eu vou dizer. Não é porque ela é heterossexual, a criança, sofreu uma tendência... Não é o fato de ela ir para a homossexualidade e ser uma coisa perniciosa. É porque ela nasceu com missões na heterossexualidade. Você, como pai, identificou. E vem algo que queira retirar ela dali, aí nesse caso você tem que intervir. Mas notou que é visceral, independente de influenciação alguma, que é da criança, a gente tem que respeitar. E procurar educar, desculpe a dilatação da resposta ou do tempo, educar ensinando valores morais. Por exemplo, a minha filha já se mostrou, já vi aos 8 anos de idade que se mostra heterossexual. Já com os 8 anos você nota que ela tem alguns tipos de comentário para o sexo oposto. Então já sei que ela tem uma missão ali, entendeu? Que vai se definir. Mas se eu notar que ela está sofrendo uma influenciação, que quer mudar por respeito ou por influência de outro, aí eu vou chegar como pai. Deu para entender? Essa, repito, porque está sendo filmado, é uma opinião pessoal baseada em estudos meus, certo? A gente tem que dizer que é pessoal por quê? Porque caso alguém discorde, vai descontar na doutrina. Não, é uma opinião pessoal. A pergunta deles é pior do que as nossas às vezes, porque elas são simples e objetivos. Pai, é normal? É muito complicado a gente Pronto. dizer o que é normal e o que é normal. É, isso mesmo. Você fala, olha, é normal, mas para quem quer ser assim, certo?
Mas você que não é assim também é normal porque é assim. Respeito entre heterossexuais e homossexuais. O que eu fico com raiva, por exemplo, é que já aconteceu isso comigo. Raiva não. Indignação. Foi que um amigo meu, aconteceu isso comigo. Ele é homossexual, eu gosto muito dele. Eu tenho um tio homossexual, tenho chefes na repartição pública homossexual, gente boa. Mas um amigo meu disse assim: você é um enrustido. Cara, eu não sou, meu irmão. Não sou. Não sou, meu irmão. Eu sou heterossexual. Sabe essa? E eu não sou. Eu sou cearense, de Fortaleza. Meu avô era coronel. Só faltou pedir para você sair do armário. E só para eu concluir. Isso. Mas eu não sou, mas eu respeito isso. Eu disse que eu não sou. É a mesma coisa que eu dizer para o homossexual. Cara, você é enrustido, você é um heterossexual. Ele não é, cara. Entendeu? Então não sou. Inclusive, só brincando para encerrar, certo? Lá no censo do IBGE, a moça chegou. Eu queria fazer uma pergunta complicada para você. Você é complicada por quê? Qual é a sua identidade de gênero? Eu falei, hétero, mas para você eu digo macho. Brincando. Mas nem porque eu sou hétero e macho, eu vou desrespeitar os homossexuais. Certo? Paz e luz a todos.